afastarão da fé, onde a palavra de Deus diz claramente que nos últimos dias o amor iria se esfriar, a iniquidade iria se multiplicar, irmão. E nós vemos isso acontecer e o interessante é que nós temos visto o povo de Deus parece que está recuando no meio dessa batalha. O que tem acontecido nos últimos dias, algo muito que tem acontecido que eu tenho ouvido falar constantemente, os irmãos falando que tinha pessoas que estavam na igreja, mas que se desviaram do caminho do Senhor, pessoas que estavam na caminhada, mas que acabaram agora com essa pandemia que aconteceu, que se desviaram, perderam o foco, já não estão mais indo congregar, já não buscam mais a Deus, porque eles perceberam algo o qual o mundo tem proporcionado a todos. O que foi que eles perceberam? Que é possível viver nesse mundo, de repente viver sem Deus. E é isso que eles têm vivido. Mesmo que todo dia ele tenha que fazer algo para que ele venha se satisfazer, mesmo que todo dia ele venha fazer algo para que ele venha satisfazer sua alegria, mesmo que todo dia ele tenha que ocupar sua mente com alguma coisa desse mundo. E essa é a proposta que o mundo tem colocado a muitas pessoas. E com essa situação da pandemia, muitas pessoas que ficaram em casa deixaram de congregar devido à igreja do homem que fechou e não congregaram, e muitas pessoas que devido ao pouco entendimento da palavra de Deus não congregaram em seus lares, não é isso? Porque congregar é onde tem 2 ou 3 ou mais reunidos no nome do Senhor, como já fala aqui muitas vezes, e onde está escrito em Mateus capítulo 18, 21. Mas muitas pessoas, por não ter esse conhecimento, nessa pandemia deixaram de congregar. E o que foi que aconteceu? O amor deles, assim como o amor do mundo já era frio, também se esfriou. E aquele desejo ardente, a qual a Bíblia mesmo vai dizer que vem da parte de Deus, o desejo de buscar Deus, também foi embora deles. E com isso, eles se afastaram no caminho do Senhor. Mas você sabe o que é que eu digo, irmão? Você sabe o que é que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz que ninguém deve lançar um fundamento sobre o qual já foi posto. O fundamento de todo crente, o fundamento de toda pessoa que crê em Cristo, que crê em Deus, deve ser Jesus. E porque alguém que devido ter se afastado da igreja, hoje se é notável que se afastou do templo. Hoje é notável que alguém que se dizia ser cristão se afastou da congregação. Por que isso está acontecendo? Porque infelizmente a verdade é que o fundamento dele não era Jesus. Fica claro com essa atitude que a pessoa está tomando que ele não estava fundado, o alicerce dele não estava firmado em Jesus, mas estava firmado na religião, estava firmado na reunião ali com as pessoas, estava firmado naquilo que ele apenas ouvia e não praticava, estava firmado numa areia. Estava firmado em algo passageiro. E como é a prova disso? É que hoje está notável na vida dele que ele já nem congregar não vai mais, porque já não tem mais como disfarçar que o alicerce dele nunca foi na palavra. Já não tem mais como disfarçar que o alicerce dele nunca foi em Jesus Cristo. E é isso que tem acontecido nesses últimos dias, irmão. Eu não vou dizer que essas pessoas eles eram de Cristo. Eu vou dizer que eles nunca foram de Cristo. Porque se fosse de Cristo, eles nunca teriam saído do meio do corpo de Cristo. Amém, irmão? É isso que a palavra de Deus diz. Está escrito isso lá em 1 João. João abre a boca e diz pelo Espírito Santo: eles saíram de nós porque eles nunca foram de nós. E isso é uma verdade nos dias de hoje, irmão. Esses irmãos que hoje já não estão mais congregando, deixaram de buscar Deus, é simplesmente porque o fundamento deles nunca foi Jesus. E por eles não entender a palavra de Deus, eles deixaram de congregar de fato. Eles deixaram de se reunir de fato, porque eles nunca fizeram isso da forma correta, o qual é glorificar e exaltar a Deus, irmão. E como essa noite eu estou apenas com uma oportunidade, eu não queria me prolongar muito, mas eu queria falar em um assunto, irmão, a qual eu me vejo na obrigação e necessidade de que nós temos sim que falar sobre esse assunto dos últimos dias.
o qual é um assunto também muito complexo, devido a cerca de muitos estudos, os quais os homens, nesses últimos dias, decidiu focar, colocar o foco nisso, que é estudar o Apocalipse, amém, irmão? E eu quero hoje fazer uma leitura sobre o Apocalipse, não naquilo qual ele fala no sentido figurado, a qual é preciso mesmo de fato que alguém venha ter o entendimento ainda mais profundo, para que Deus venha revelar mais ainda a ele, mesmo no sentido figurado, para que ele venha entender a palavra de Deus. Mas a verdade é que, devido ter tantas opiniões formadas acerca do estudo de Apocalipse, alguém hoje já na facilidade que tem, eu acredito na revelação a qual aquele homem está revelando, eu acredito na qual aquela religião está falando de Apocalipse, eles acreditam que é dessa forma, o darwinismo acredita que é dessa forma, os arminianos acreditam que é de outra forma, o batista acredita que é dessa forma, os reformados acreditam que é de outra forma. Então, devido ter formado essas opiniões, é bom que você venha ter a opinião formada dentro da própria palavra de Deus, irmão. E é o que eu procuro fazer. Procuro olhar a opinião mais bíblica, para que eu venha estudar em cima dela dentro da palavra de Deus, para ver o que Deus tem para falar nesses últimos dias. Inclusive, procurar saber aquilo que Deus mandou nós saber, e saber qual a importância disso para os dias de hoje. Porque se a importância não é maior do que eu buscar a Deus, e não que com isso eu não esteja buscando a Deus, mas eu digo em oração, em vigilância, porque quando Jesus foi indagado a respeito do fim, o único conselho que ele deixou para nós, irmão, qual foi o conselho? Foi vigiai e orai. Esse foi o conselho. Então eu preciso saber qual a finalidade de eu estudar um versículo de Apocalipse, ou um capítulo, ou o livro todo de Apocalipse, se essa finalidade vai tirar do meu foco de eu estar vigiando, de eu estar orando, de eu estar glorificando e exaltando a Deus. Amém, irmão? Então, se eu achar um meio de associar tudo isso junto, porque o culto a Deus, ele é racional, amém, irmão? Então tudo que nós fazemos para Deus também é racional. Não é algo louco, não é algo, vou fazer isso aqui agora, se tiver um tempo eu faço aquilo. Não, deve ser organizado. Por quem? Pelo Espírito Santo de Deus na sua vida, porque é feito com ordem e decência tudo que você for fazer para Deus. Então essa noite, para não perder muito tempo, irmão, para ir já ganhando tempo dentro da palavra de Deus, gostaria de convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 13. Quero já deixar de antemão dito que é necessário sim que nós venha aprender aquilo que Deus revelou em Apocalipse para nós nos últimos dias. É necessário que isso venha a ser pregado, já que você não tem uma interpretação para o sentido de todas as figuras a qual o Apocalipse está falando. Fale aquilo que é necessário, segundo está escrito de forma literal para nós. Amém, irmão? Dentro da palavra de Deus, pela revelação do Espírito Santo, porque tem sim muita doutrina em Apocalipse, irmão. Basta você começar a ler que você vai ver que em Apocalipse, apesar de muita revelação, ele traz muita doutrina ou procedimentos os quais nós devemos agir nesses últimos dias, irmão. Amém? Então eu vou continuar, eu vou ler o capítulo 13 a partir do versículo 1 e vou dar ênfase apenas naquilo a qual vem como doutrina, para que nós precisamos saber como se portar nesses últimos dias. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre o chifre 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Amém, irmão? O que nós precisamos saber aqui desse versículo? O fundamental que nós precisamos saber para nós dar continuidade no texto. Primeiro ele fala: vi emergir do mar uma besta. O que mar traz para nós? O mar traz o sentido de multidão. Toda vida que a Bíblia fala de mar ele vai falar que é de muita gente. Então ele viu emergir do meio do povo, amém? Não é de algo isolado ou de uma cidade isolada, mas no meio da multidão. Essa é a imagem que ele está trazendo para nós aqui. Uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. O que fala chifre? De que está falando chifre? Chifre fala de poder, amém, irmão? Chifre e cabeça fala de poder. Chifre fala de poder e cabeça fala de autoridade. Por exemplo, quem é o cabeça hoje no Brasil? Ou pelo menos era para ser Bolsonaro, presidente do Brasil. Hoje ele é um grande cabeça, porque ele está à frente de uma grande nação. Pelo menos é para ser assim, amém, irmão? Então ele é um cabeça. Então quando ele fala aqui de uma besta que ele viu emergir
corrigir, que tinha 7 chifres, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, ele está falando que tinha 7 poder e 7 cabeças, ou seja, irmão, muito poder no meio, no sistema, não somente religioso, mas também como no sistema político, amém, irmão? Nome, e tinha um nome de blasfêmia, sobre a cabeça tinha o nome de blasfêmia. Por que nome de blasfêmia, irmão? O que é uma blasfêmia? Uma blasfêmia é alguém falar algo daquilo que Deus não falou e dizer que Deus falou. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Outro tipo de blasfêmia é você olhar e falar para Deus aquilo que Ele não é e dizer que Ele é aquilo. Isso também é um tipo de blasfêmia, e tantos tipos de blasfêmia. E o que a Bíblia fala para nós a respeito de blasfêmia? A Bíblia vai dizer... Jesus Cristo falou quando esteve na terra, está escrito no livro de Mateus capítulo 12, ele vai falar assim: toda blasfêmia é perdoada por Deus, a blasfêmia pelo homem, a blasfêmia contra Deus, a blasfêmia contra o Filho de Deus, mas uma blasfêmia não é perdoada, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, amém, irmão? Então devemos analisar o que é a blasfêmia com o Espírito Santo, contra o Espírito Santo de Deus, para que nós não venhamos blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Vale a pena salientar que quando Jesus falou isso, o contexto para ele ter falado isso, foi que alguém olhou para ele e falou, ele expulsou um demônio, alguém olhou para ele e falou, ele está expulsando o demônio por ajuda de outro demônio. Então, quando ele falou que estava blasfemando contra o Espírito Santo, foi quando alguém disse isso para ele. Quando alguém olhou para ele e disse: ele está expulsando o demônio com a ajuda de outros demônios. Ou seja, trazendo para nós, por dia de hoje, uma blasfêmia contra o Espírito Santo, claramente, pode ser você ver alguém pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, e você olhar para aquela pessoa e dizer: esse cara está cheio de demônio. Essa pessoa está cheia de demônio, como já falaram. Eu já ouvi alguém falando e já ouvi de alguém que falou assim: aquele pregador ali está cheio de demônio. Nisso nós devemos tomar cuidado. Nós devemos sim julgar todas as coisas. Nós devemos ver aquilo que está dando base na Bíblia, a qual nós temos base na Bíblia para falar. Tipo, quando alguém vem falar uma coisa que não tem na Bíblia antibíblico, nós temos sim certeza, e temos certeza de ver que aquela pessoa está falando não é de Deus, porque o próprio Jesus falou: pelo fruto conhecereis a árvore, amém, irmão? E esse fruto é o nosso procedimento. Mas com tudo isso, nós temos que ter muito cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo. Mas essa besta e esse chifre com essas cabeças, ele já vem com o nome de blasfêmia, amém, irmão? Ele vai falar no 2º versículo: a besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés como urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o poder, o seu trono e grande autoridade, amém, irmão? Quem é o dragão, irmão? O dragão, na palavra de Deus, segundo fala a Bíblia, o dragão é o próprio diabo, irmão. E ele deu a essa besta o poder. O poder de quem? O poder segundo Deus deu a ele, segundo Deus permitiu que ele usasse, o qual nós sabemos que ele só tem usado esse poder para fazer aquilo que é mal, amém, irmão? Para fazer aquilo que é ruim. Aí alguém diz assim: irmão, então tudo que acontece de ruim sobre a terra é o diabo que faz? Diretamente e indiretamente sim, irmão. Por quê? Vou lhe falar aqui uma coisa. Então quer dizer que o cara assassinou uma pessoa, e aí aquilo ali ele fez porque o diabo estava nele? Não, ele decidiu ser usado pelo diabo, mas também não sai a responsabilidade do diabo ter usado ele, amém, irmão? Mas ele assumiu a responsabilidade quando ele se deixou ser usado. Como foi que ele permitiu isso? Quando ele decidiu negar a verdade que vem de Deus, decidiu deixar de dar lugar para as coisas de Deus, para dar lugar para as coisas do mundo. Então quando ele tomou essa atitude, automaticamente ele deu legalidade para que o inimigo viesse a usar a vida dele como instrumento para tirar a vida de alguém. Então foi o diabo que fez? Foi, mas através da vida de uma pessoa a qual quis se deixar ser usado por aquela pessoa, amém, irmão? A qual quis se deixar ser usado pelo diabo. Então procede sim dele, mas com toda certeza tudo é permissão de Deus, amém, irmão? Deus permite. Por quê? Porque existe uma lei na palavra de Deus, e também para nós cristãos, e não somente para nós, mas para essa lei não há acepção de pessoa, a qual a Bíblia vai dizer lá em Gálatas capítulo 6 versículo 7, onde ele diz: de Deus não se zomba, aqui o homem planta, aqui o homem colhe, amém, irmão? E para isso não há acepção de pessoas, amém? Então é isso, vamos lá, dá continuidade no capítulo 4, no capítulo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada.
foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Amém, irmão? A respeito desse versículo, só basta eu lhe dizer aqui uma coisa. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias, Deus ia permitir que se operasse a operação do erro. Amém? A Bíblia também vai dizer nos últimos dias, Jesus falou que acautelai-vos dos falsos profetas. Ele vai falar, nos últimos dias virão muitos falsos profetas, e fazendo tão grandes sinais, tão grandes prodígios, de tal forma que irão enganar a muitos. Amém, irmão? Então eles não irão enganar pouco. Antigamente, como era que se percebia um falso profeta? O falso profeta vinha, falava, e aquilo que ele falava posteriormente não acontecia. E o profeta de Deus, ele falava, posteriormente aquilo que ele falava acontecia. E hoje, irmão, hoje é da mesma forma? Não, irmão, hoje já mudou algo quando se trata de falso profeta e para o profeta verdadeiro. Porque o profeta hoje, falso profeta, ele está tendo a autoridade, não posso dizer autoridade, mas eu vou dizer permissão dada por Deus de até milagre de fazer. Irmão, mas será que isso não é uma blasfêmia que você está dizendo? Não, irmão, se você for observar a Bíblia, tem uma parte a qual Jesus fala assim, ó: naquele dia muitos virão e irão dizer: Senhor, no teu nome eu não fiz muito milagre. Isso é prodígio, são sinais. Senhor, no teu nome eu não expulsei demônios, isso também é prodígio, é sinais. Senhor, no teu nome eu não preguei o evangelho, muitas vidas se converteram, isso também é prodígio e é sinais. No entanto, Jesus vai olhar para ele e vai dizer: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Então esse é um sinal ao qual nós vamos distinguir somente de uma forma: pelo fruto. Por quê? Porque eles falam pelo nome de Deus, porém a vida deles mostra que não tem nada de Deus. Amém, irmão? Então desta forma é que se manifestam os falsos profetas. E é isso que a palavra de Deus está falando para nós aqui no versículo 5, amém? E foi-lhe dado no versículo 4, e foi-lhe, no versículo 5 agora lendo, e foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Amém, irmão? Foi-lhe dada autoridade à besta, não somente ela, mas aos seguidores dela. Não, irmão, mas a Bíblia está dizendo que foi dada autoridade à besta para blasfemar o nome de Deus. Mas a mesma Bíblia diz, irmão, que se você tem o Senhor, você serve aquele Senhor. Por exemplo, Jesus falou: é impossível que alguém venha servir a Deus e as riquezas. Ou você serve a Deus, ou você serve a riqueza. Não é preciso alguém dizer que a riqueza é o Deus dela. Ela mostra isso com a vida dela, que o Deus dele não é Deus. O Deus dele não é o nosso Deus da Bíblia. O Deus dele é a riqueza. Afinal de contas, ele só chega ao Deus da Bíblia para procurar riqueza. Amém, irmão? Então quem é o Senhor dele? É o dinheiro, porque tudo que ele faz é com base no dinheiro. Amém, irmão? Então o que tu quer dizer com isso? Se foi dada autoridade à besta, logo os seguidores da besta também iriam blasfemar o nome de Deus. E esse espírito dessa operação, desse erro, já opera nos dias de hoje. Por exemplo, hoje nós já vimos de forma tão clara, hoje nós já vimos de forma tão explícita alguém abrir a boca e dizer: ah, Deus não existe. Outro abre a boca e diz: ah, Jesus é gay. Outro abre a boca e diz: ah, essa palavra é mentirosa, essa Bíblia está mentindo, sem nenhum pingo de temor. Por quê? Por que eles estão falando isso? Porque Deus permite que nos últimos dias muitos iriam blasfemar o nome de Deus. E é isso que está acontecendo hoje. Quando alguém não abre a boca para blasfemar o nome de Deus, ou blasfemar das coisas que ele nem conhece, que é as coisas do céu, ele não fala com a boca. Quando ele não fala com a boca, ele fala com a sua própria atitude. Ele clama, ele blasfema, ele grita e diz que Deus não é nada para ele com a sua própria atitude. Amém, irmão? Por isso Jesus falou: pelo fruto conhecereis a árvore. E essa autoridade foi dada por Deus, essa permissão foi dada por Deus para que nos últimos dias ele viesse blasfemar o nome de Deus. E assim, irmão, muitos estão blasfemando o nome de Deus e caindo nesses erros desses últimos dias, infelizmente. Amém, irmão? Ele vai continuar dizendo no versículo 7: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o vencesses.
deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Amém, irmão? Presta atenção aqui uma coisa, irmão. Primeiro, com esse versículo, é necessário que venha cair por terra aqui uma heresia tremenda que se encontra nos últimos dias, a quais são as pessoas aí, um pouquinho de gente, como toda seita, né, que se manifestou aí dizendo que Jesus voltou nos anos 70 e que Apocalipse já se cumpriu, amém? E a Bíblia vai dizer aqui, sabe o que, irmão? Que foi-lhe dado também a essa besta, a qual lhes diz que essa besta perseguiu apenas Israel, por isso que Jesus voltou nos anos 70. E essa besta era um general chamado Tito, amém? E ele foi que cercou lá. Mas a Bíblia está dizendo aqui, irmão, ó, no versículo 7 diz assim, ó: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Primeiro, sobre os santos. Quem é os santos? Os santos são os servos de Jesus Cristo. Porque o único meio de alguém ser santificado é por meio de Jesus. Porque somente por meio de Jesus é que o Espírito Santo de Deus habita em nossa vida. E somente pela palavra de Cristo é que nós somos limpos. Então naquela época foi perseguido Israel inteiro. E eu lhe garanto que Israel completo não era cristão, irmão. Então eles não estavam perseguindo apenas o santo, eles estavam perseguindo a Israel naquele tempo. E foi destruído Israel naquele tempo mesmo do general e comandante Tito, amém, irmão? Mas aqui a Bíblia está dizendo que o povo vai ser perseguido, é o povo no mundo inteiro. E esse povo não é o povo, a nação no geral. Eles não vão, como é que a própria nação vai matar a própria nação? Não, irmão, ele está falando aqui que em todas as nações vai ser perseguido os santos. E foi dada autoridade para aqueles que o perseguissem. A autoridade foi lhe dada para que vencesse. E não é verdade que isso está acontecendo hoje, irmão? Não é verdade hoje que nós estamos vendo a igreja diminuindo a cada dia mais? Quando não se diminui em número, está se diminuindo pelos escândalos. A cada dia mais a palavra de Deus está ficando mais descredibilizada, não é verdade? Hoje alguém tem vergonha para abrir a boca e dizer que é pastor. Hoje alguém tem vergonha, porque quando se fala de pastor, alguém entende logo que é ladrão. Hoje alguém abre a boca e tem vergonha de dizer que é padre, porque quando se fala de padre, alguém diz logo que é pedófilo. Hoje alguém tem vergonha de se dizer que é crente, porque se ele abrir a boca e dizer que é crente, o pessoal vai dizer que ele quer ser mais santo do que os outros. E com esse tipo de atitude, com esse tipo de situação, a igreja tem regredido. A igreja tem sido perseguida. Ela não está sendo perseguida, irmão, apenas de forma literal, como está sendo perseguido lá na África, que estão matando os irmãos. Mas ela está sendo perseguida também com a falsa doutrina. Ela está sendo perseguida também com a falsa religião. Ela não está se destruindo apenas exteriormente, somente por fora, mas ela está sendo destruída interiormente. Ela está sendo destruída também de dentro para fora. E eu vou lhe afirmar, irmão, a única forma de você que fundamentou a sua fé em Cristo, você que alicerçou a sua fé na palavra, você que tem Jesus como único Senhor e Salvador da tua vida, irmão, você só tem um meio de você escapar dessa grande tribulação a qual nós já estamos passando, irmão. É se você firmar sua fé na palavra. Porque até se for preciso você morrer, que se der tempo eu vou ler até lá, você faça isso. Mas você vai fazer sabendo que você está no céu, irmão. Você vai fazer sabendo que a tua alma você encomendou para alguém, foi Jesus Cristo. Amém, irmão? E a única forma de você fazer isso é se você alicerçar a sua fé na palavra de Deus. E quando nós alicerçamos a nossa fé na palavra de Deus, irmão, nós entendemos de fato que essa terra não tem nada de bom para nos oferecer. Nós não deixa, por exemplo, de estar adorando a Deus para estar cuidando da nossa família. Nós não deixa, por exemplo, de estar glorificando a Deus para estar cuidando da nossa saúde, porque isso é hipocrisia. Eu dizer que Deus é o meu Senhor, mas eu dou mais tempo para a minha saúde do que para Deus. Eu dizer que Deus é o meu Senhor, mas eu dou mais tempo para o meu cansaço do que para Deus. Eu dizer que Deus é o meu Senhor, mas eu dou mais tempo para tudo que esse mundo está me dando do que para o meu Senhor. Isso é hipocrisia e falsidade. O nosso Deus não é hipócrita e nem é falso. E se tem uma coisa que Jesus Cristo muito pregou e falou e até gritou, foi contra a hipocrisia do homem, irmão.
Então ele está falando aqui claramente que em todas as nações vão perseguir os santos e vão vencer, irmão. E essa igreja hoje já está sendo vencida hoje. Se você sair na rua para pregar uma falsa doutrina, a qual é totalmente antibíblica, você vai ver que você vai adquirir multidões. Você vai ver que é muita gente. Pronto, aqui mesmo no celular. Se você chegar na internet, você pode olhar à tarde. Se você chegar na internet e tiver alguém falando assim: eu estou revelando Deus, estou revelando aqui vitória, estou revelando aqui dinheiro. Ou se alguém vier falar: a Bíblia foi corrompida, a Bíblia foi adulterada segundo o estudo A, e começar a falar esse tipo de heresia, a qual aparecer agora nos últimos dias, a qual nunca foi vivido pela igreja cristã. E se começar por aí, você vai ver que é muita gente que vai. Mas se você começar a pregar esse evangelho, a palavra de Deus, se você começar a exaltar a Deus, glorificar a Deus, não é dizendo glória a Deus, aleluia, não. É exaltar a Deus na palavra de Deus. É exaltar a Deus dizendo que Deus é poderoso. Ele é tão poderoso que essa palavra é verdadeira. E essa palavra não falha. E você começa a pregar aquilo que Deus mandou você pregar, irmão. Você vai ver que você vai ficar praticamente sozinho. Você vai ficar praticamente sozinho, porque o povo não quer compromisso com Deus. Então essa igreja verdadeira está ficando cada vez menor. Não foi à toa que Jesus abriu a boca e disse. Não foi à toa que Jesus falou: ainda que Israel se transforme como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, irmão. Não foi à toa que no tempo de Noé foi salvo apenas 8 pessoas, irmão. Não foi à toa que em Sodoma e Gomorra foi salvo apenas 3 pessoas. Assim também vai ser a volta de Jesus. Vai ser pouquíssimas pessoas. Essa é a verdade, irmão. Mas você tem a escolha, irmão, em ser limpo pela palavra de Deus, em se santificar e ser perseguido e até vencido como está sendo hoje, mas glorificando a Deus, sua consciência para com Deus, exaltando a Deus, bendizendo, sendo fiel à palavra de Deus, alicerçando sua fé a cada dia, com o teu viver na palavra de Deus, irmão. Se você fizer isso, você vai perseverar até o fim, e então você receberá no céu o galardão. Mas se você trocar esse galardão, que vai ser só no céu, pelo galardão a qual o diabo está dando aqui na terra, que é ganhar sorrisos, aplausos, multidões, é ganhar chamegozinho, bajulação, vem pra cá, vem, fica aqui é o teu lugar. Se tu prefere esse galardão aqui, fique sabendo que o que te espera na eternidade é a condenação. Afinal de contas, tu rejeitou a verdade para dar crédito à mentira. E isso vai ser cobrado no último dia, irmão. Isso vai ser cobrado naquele grande dia, no tribunal de Cristo. E olha o que ele continua a dizer, irmão. O versículo 8: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém for levado a cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada, irmão. Amém, irmão? Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Pronto, está aí uma característica do santo. Sabe quem é esse santo que ele está falando aqui, irmão? Está aqui a característica dele, irmão. O santo não fala em pegar em arma não para se defender do estropador não, irmão. O santo não fala em pegar em revólver para se defender do bandido não, irmão. O santo, ele sabe o que o santo faz? Está aqui dizendo, não é eu que estou falando, é a Bíblia. Ele está falando, se te levarem preso, é necessário que tu vá preso. Se te matarem a espada, é necessário que tu morra a espada. Não tem esse negócio de dizer, para mim não morrer eu vou matar. Para não matarem minha filha eu vou puxar meu revólver que eu tenho lá. O governo autorizou, a autoridade do homem. Ele me autorizou a ter uma arma, eu vou matar para mim não ver minha filha morrer. Não, meu amigo, isso não é bíblico, isso é antibíblico. Sabe onde é que está a perseverança dos santos? Está lá, lá em Roma. Aqueles primeiros crentes, os primeiros cristãos sendo abocanhados pela boca do leão, e você não via nenhum deles
pelo menos não relata na história nem na Bíblia, nenhum deles puxando uma faca para matar. Pedro, quando ele estava com Jesus, quando Jesus foi pego para ser crucificado, Pedro, por não ser convertido, ele puxou da espada e cortou a orelha de um homem. Isso é Bíblia. A Bíblia fala isso. E Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, tira essa espada, porque quem fere com a espada será ferido. Tu acha, crente mesmo, que tu pode ter um revólver dentro da tua casa, porque a autoridade te permite tu ter, para se defender do ladrão, e tu vai ferir ele com a bala, e tu não vai ser ferido com a bala? Não se engane, de Deus não se zomba. Aqui o homem planta, aqui o homem colhe. Dos mesmos jeito que tu está na tua mente, porque a partir do momento que eu compro uma arma, eu compro uma arma na intenção de me defender, mesmo na intenção de me defender, eu estou assumindo automaticamente que eu estou sujeito, se for preciso, a matar uma pessoa. E isso não é papel de cristão. O cristão, ele morre na esperança daquela pessoa que matou ele se converter e ir para o céu, irmão. Eu fico abismado quando eu vejo nos últimos dias esses pastores que se dizem ser pastores, alguns que até pregam a palavra mesmo, dizer que é a favor do porte de arma, dizer que é a favor de arma, que como um pastor, ou pelo menos que se diz ser pastor, chegou para mim e disse para mim: ei, irmão, nós somos crentes, mas nós não somos otários, não. Ele disse para mim, eu não estou falando que ninguém me disse, eu estou falando que o cara chegou para mim e falou pessoalmente isso. Mas o que a Bíblia diz? Onde é que está a perseverança dos santos, irmão? Vou ler novamente versículo 10. Se alguém leva para cativeiro vai, amém? Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém mata a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança do crente, irmão. O crente não está perseverando matando ninguém, não. Ele está perseverando, se for precisar, até morrer. Porque ele tem um capacete da salvação. Ele encomendou a alma a Jesus. Ele não é que nem aquele louco. Louco, esta noite pedirão a tua alma. Para quem tu tem, para quem tu encomendou a tua alma. Ele não é que nem um louco. O cristão verdadeiro, ele já encomendou a alma a Jesus. Ainda que chegue alguém agora e dê um tiro na minha cabeça, bem aqui, nesse momento agora, o meu coração venha parar, eu não estou preocupado com isso, porque o meu corpo vai parear como o de todo mundo vai parear. Mas a minha alma, o homem não vai me tirar com tiro, porque a minha alma pertence a Jesus Cristo. E essa é a paz que Deus quer dar, e essa é a alegria que Deus quer nos dar, e essa é a perseverança dos santos, segundo fala, não eu, mas segundo fala a palavra de Deus, irmão. Mas isso é fácil de ouvir, irmão? Isso é fácil de ouvir? Alguém quer compromisso com isso? Alguém quer compromisso com essa verdade? Não. Sabe o que é melhor? É melhor ignorar essa verdade e seguir a religião. É melhor ignorar essa verdade e obedecer o meu pastor. É melhor ignorar essa verdade e obedecer o meu padre. É melhor ignorar essa verdade e obedecer a doutrina do irmão, a doutrina do fulano. É melhor ignorar. É, irmão, tu tem essa escolha. É melhor mesmo. Vai facilitar tudo na tua vida quando tu nega essa verdade. Imagina, todo mundo que se diz ser crente está dizendo lá que nós não somos otários, nós somos crentes, mas não somos otários. Aí tu vai lá e chega assim: não, irmão, mas a Bíblia diz que nós temos, se for preciso, morrer por amor de Cristo, na esperança mesmo daquele que mate nós, que ele venha se converter. Aí eles vão olhar para tu e vão dizer: nossa, tu quer ser santo demais. Não na tua frente, porque o crente aprendeu a ser falso, sabe? Aquele cristão, não o cristão corpo de Cristo, mas o cristão falso que está lá no meio da cristandade, ele aprendeu a ser falso. Na frente da pessoa ele não diz não, mas quando a pessoa dá as costas, ele vai falar: ó, só quer ser mais santo do que os outros. Outra característica de um lobo, outra característica de um falso irmão, é que ele só fala as coisas pela costa. Aqui mesmo em nossa cidade tem muitas pessoas que nós sabemos, porque os outros vêm dizer para nós, que fala da gente. Pastores, pessoas que são autoridade de homens, fala da gente aí no meio da igreja deles, no meio do povo. Mas agora eu vou lhe fazer uma pergunta: quantos deles vieram aqui em casa pregar a palavra para mim, ou mostrar que aquilo que eu estou pregando dentro da Bíblia está errado? Quantos deles vêm? Talvez muitos vão assistir isso aqui. Quantos de vocês vêm? Nenhum. Sabe por quê? Porque a luz que está em vocês não é a luz de Deus, está escura. Mas a luz que está em nós, no corpo de Cristo, é a luz que foi feita para brilhar onde chega, meu amigo.
Não adianta tu dizer que é luz e ninguém vê essa luz em ti não. E a tua luz é só nas escondidas, é só com xixi de ouvido não. A tua luz é só numa reunião lá entre quatro paredes. Fala baixo para os outros não escutar não, meu amigo. Isso não é de Deus. A Bíblia diz: o que falar escondido, falai também para todo mundo ver. O que fala nos ouvidos, falai às claras, meu amigo. Esse é o crente não tem a sua vida escondida de ninguém não, é exposta para todo mundo ver mesmo, para ver e glorificar a Deus, meu amigo. Sabe por que a tua vida é oculta? Porque tu esconde algo e não vive a luz de Deus na tua vida. Vão se converter, temos que se converter, essa geração precisa se converter, irmão. E eu sei que a maioria vai adorar a besta, como está dizendo aqui, porque a maioria vai preferir o sistema desse mundo. A maioria vai se associar, como hoje a igreja já está associada com política. Qual é a igreja hoje que não está lançando um vereador? Só se for igreja de 50 pessoas, mas igreja de 50, 100 pessoas para cima, ele já está botando um vereador, prefeito. Hoje, de primeiro o cara botava um púlpito no meio da rua. Quando o cara ia se candidatar, ele botava um púlpito no meio da rua para fazer comício. Hoje mudou a tática, ele vai para dentro da igreja dizer que é cristão para poder se eleger. E aquele bocado de gente estão lá, aí usa o argumento: é autoridade humana, vamos botar um crente lá no meio da autoridade que vai resolver. Coitado, religião. Cristão nunca se misturou com política, meu amigo. Cristão nunca se misturou com política, cada qual na sua área, meu amigo. Viu? Se existe um cristão que ele é político, dificilmente, irmão, ele vai permanecer lá, meu irmão. Viu? Porque no meio da maioria, a maioria sempre não vence. Lá a maioria vai se corromper. Como é que um cristão lá dentro vai prevalecer? Provavelmente ele vai morrer. É muito fácil identificar um cristão no meio político. Provavelmente ele vai morrer. Não que se diz ser cristão. Os que se diz ser cristão tem até partido, né? Partido Cristão do Brasil tem até partido que se diz ser cristão, mas na verdade não são. Estão lá apenas levando o nome. Vai para a vida deles. A primeira coisa que eles pregam: a desigualdade. Pessoa que ganha 100 mil, pessoa que ganha 50 mil, não conhece nenhum pobre, não conhece ninguém que está passando necessidade no Brasil. Não, ele precisa luxar com aquele dinheiro, porque ele não conhece ninguém. Pelo amor de Deus, irmão, Jesus nunca pregou desigualdade, Jesus pregou igualdade, meu amigo. Amém? Irmão, mas vamos lá para Daniel e começa a usar aqueles contextos isolados para poder trazer para dentro do meio do povo meninos, para trazer para o meio daqueles que não estão alicerçados na palavra e tentar convencer aqueles, amém, irmão? Então aqui está a perseverança do santo. Se for preciso ser levado a cativeiro, vai. Irmão, bora pregar a palavra, está aí na pandemia, irmão. Bora pregar a palavra na rua, irmão. Não, irmão, não vamos não. Vamos respeitar as autoridades, irmão. Irmão, mas a Bíblia diz, irmão, lá em Atos dos Apóstolos, um dia também proibiram Pedro de pregar na rua, e ele falou para as pessoas que mais importava que ele obedecesse a Deus do que aos homens, irmão. Vamos, tá aqui, tá na Bíblia. Irmão, mas eu não vou não, porque senão eu vou ser preso. O que é que os outros vão pensar? Dizer: nossa, o cara é crente e foi preso, estão dando mau testemunho. Ei, irmão, quero te dizer aqui uma coisa: a Bíblia vai dizer que Pedro também foi preso, João foi preso. Os cristãos, além de ser presos, foram espancados, além de ser espancados, foram torturados, além de ser torturados, foram mortos, estão sendo até hoje na África, na China, na Indonésia, até hoje na Coreia, até hoje estão matando cristão, irmão. Se me prenderem, eu vou pregar na cadeia, irmão. Vamos pregar. Se prenderem nós vamos fazer que nem Paulo e Silas, vamos louvar lá na cadeia, vamos, porque nos importa mais obedecer a Deus do que ao homem. Não, mas a minha autoridade, o meu pastor, o meu padre, o meu irmão, o meu lá sei lá o que, disse que não pode. Não, irmão, quero te dizer, o teu alicerce não é ele. O teu alicerce é a palavra de Deus, pelo menos é para ser. O nosso alicerce é para ser a palavra de Deus, irmão. Até quando você vai se deixar levar por todo o vento de doutrina? Até quando esse povo vai se deixar ser enganado por essas falsas doutrinas desses últimos dias? Se deixar ser enganado pelo seu próprio olho. É por isso que a palavra de Deus diz que o olho é a janela da alma. O olho do homem é a janela da alma. Hoje não existe diferença entre o ímpio e o cristão, porque tudo que o ímpio está buscando, o cristão também quer buscar. O que é isso? É aquilo que o olho está vendo.
Ele só quer buscar aquilo que o olho dele vê. E do mesmo jeito hoje, alguém diz assim: ah, se Deus tivesse com aquela igreja, tinha multidão ali. Aí vai para a Bíblia, vamos para a Bíblia, cadê? Onde é que está dizendo isso na Bíblia? Não, não tem. Não, mas o cara ali disse, ele é autoridade, então o que vale é isso. E o meu olho está vendo que lá tem multidão, então lá é que deve estar certo. Coitado, irmão. O teu alicerce não está em multidão, o teu alicerce está em Cristo, pelo menos é papá. E essa é a perseverança dos crentes. Essa é a perseverança do cristão, do corpo de Cristo, porque existe, irmão. Amém? Ainda que os cristãos, que se diz ser cristão, sejam como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, irmão. E o remanescente está firmado aqui, ó, na palavra. Ah, mas a maioria está falando que aquilo ali é errado. Eu não estou com maioria, eu estou na palavra. A maioria está falando da palavra, amém. Amém. A maioria não está falando que está com base na palavra, então não quero saber de maioria. Eu prefiro Deus. E nós temos essa escolha, amém, irmão? Glorificado seja Deus. O Espírito Santo vai lhe dar o entendimento, irmão. Se você chegou no meio da live, aí, irmão, vá para o começo que você vai entender essa palavra, amém? Eu gostaria de ficar lendo aqui, continuar lendo, mas eu vou deixar para dar continuidade domingo, amém? No versículo 11 em diante, para que eu venha dar oportunidade aqui também para o irmão trazer uma palavra da parte de Deus, amém? Eu espero que Deus tenha dado um entendimento e venha dar um entendimento a todo aquele que ouvir essa mensagem, porque eu falo, mas eu não estou ensinando ninguém, porque você já tem a unção, a qual Deus nos deu, que não precisa que ninguém nos ensine. Ele mesmo é que nos traz a verdade, e nós vivemos nesta verdade, qual é a palavra de Deus. Estamos apenas trocando conhecimento, testificando que temos o mesmo Espírito, amém? Louvado seja Deus para todos sempre, bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém?